nossa reunião lá nos avisos, tá? Daí chega um e-mail para vocês com o link. Então, bora começar. Bom, primeiro, como eu já falei, agradeço a presença de vocês hoje nesse dia tão gelado que a gente tá. Não sei se é todo mundo daqui de Maringá ou da região, mas tá gelado. Então, estamos aí. Falei, ainda coloquei no e-mail para vocês pegarem uma bebida gostosa, porque previa o frio, então quem gosta de chazinho, um chá, um café, um vinho para quem gosta de vinho. Mas é isso. Opa, temos alguém com o áudio aberto. Tá dando eco. Aê! Bom, primeiro eu vou me apresentar para vocês. Então, acho que é a primeira vez que vocês me veem. Com alguns de vocês eu já falei por e-mail, tá? Não vou saber dizer se foi com alguém que está aqui. Mas eu sou a professora Érica, sou biomédica. Eu me formei em 2012. Entrei, fiz mestrado, fiz doutorado, aí fui para a área de mestrado e doutorado, fui para farmácia. Então, eu sou biomédica infiltrada com o pezinho na farmácia. Gosto das duas áreas. E terminei os meus estudos, né, a parte de mestrado e doutorado, terminei no meio de 2018, mais ou menos. Em 2019, entrei para a família da Unifama, entrei para dar aula. Eu entrei para dar aula de cosmetologia. E depois foram surgindo outras disciplinas, outras oportunidades. E em julho de 2019 também eu entrei para a coordenação do curso. E aí, quando eu fui conhecer o curso, né? Porque até então eu era professora. Eu sabia as matérias que me propunham para dar aula e eu aceitava de bom grado. E aí eu fui conhecer o curso, conhecer direitinho tudo que a Unifama ofertava, né, enquanto coordenadora. E eu lembro que eu falei para a professora Adriana, que é da direção de ensino, que eu falei, não, vou batalhar para os alunos fazerem um curso que, se eu fosse aluna hoje, eu gostaria de ter feito. Porque quando a gente é aluno, e aqui eu me coloco para vocês, que eu fui aluna por muito tempo, né? Então, eu entrei na faculdade em 2008, saí de uma faculdade, deixei de ser aluna em 2018. Passei 10 anos inteiros dentro ou da minha graduação ou da pós-graduação, mas passei 10 anos sendo aluna, fora ensino médio, toda a parte anterior. Então, quando a gente é aluno, às vezes a gente não é muito ouvido, né? Não se sente muito ouvido. Porque o professor está lá, o coordenador está lá, já está há tanto tempo, é tudo muito burocrático. E quando eu fui convidada para ser coordenadora da Unifama, me deram essa oportunidade de então realmente olhar para o curso com os olhos de uma biomédica de hoje e de uma biomédica barra farmacêutica, que eu passei 4 anos fazendo faculdade de biomedicina, 6 anos e meio junto com o pessoal da farmácia. Então, minha orientadora farmacêutica, todos os meus colegas de trabalho farmacêuticos. Então, eu falei, não, vou olhar os cursos com esses olhos de o que que eu queria fazer se eu fosse aluna hoje, o que que eu queria fazer? E mais do que isso, eu me proponho a ser próxima de vocês, tá? Então, quem já teve que trocar e-mail comigo sabe que eu respondo. Às vezes eu demoro alguns dias para responder, mas eu respondo, eu retorno. Vocês podem mandar no e-mail de coordenação, podem mandar no meu e-mail de professora, que eu ainda dou aula no curso, preparei alguns materiais, preparo alguns materiais didáticos para o EAD. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? E aí, no meio do ano passado, entrei em 2019, no começo do ano passado, pandemia. E aí, o que que nós vamos fazer? Né? O que que os alunos vão fazer? Como é que os professores vão trabalhar? E no meados ali de 2020, a gente já estava nesse contexto de pandemia, a professora Adriana, o professor Evandro e a Ellen, que são os nossos pró-reitores de ensino, nosso mantenedor e a nossa reitora falaram, não, vamos montar o curso EAD? Vamos. Então, daí a gente resolveu montar os dois cursos EAD para trazer essa oportunidade, né? Porque a gente começou a ver que o mercado pedia, os alunos pediam essa possibilidade de trabalhar o dia todo, assistir às aulas quando desse uma brecha. Tem gente que trabalha 3 turnos, tem gente que trabalha manhã, tarde e noite, ou manhã e noite, que trabalha na área da saúde, faz plantão de 12 num canto, mais plantão de 12 em outro canto, ou faz 6 num lugar e plantão de 12 no outro. Então a gente foi vendo que tinha essa possibilidade.
E o maior medo era, como é que a gente vai tentar trazer a mesma qualidade do presencial para o EAD? Porque, modéstia à parte, no nosso curso presencial não, o nosso corpo docente é muito bom, os professores são muito qualificados. E o meu medo é porque eu vim do universo presencial. Eu fiz tudo presencial sempre, eu não tive uma disciplina EAD na minha faculdade, gente. Então, assim, para mim era desconhecido. Topei o desafio e aí a gente começou a trabalhar nisso. A procurar, estudar, ver estratégia, laboratório online, material, como é que a gente melhora, como é que, né? E uma coisa que estava faltando era essa conversa, era vocês me conhecerem, era assim, tá, a gente tá, os alunos estão na casa deles, mas eles não fazem ideia de quem que é a coordenação, de quem que é a coordenadora. Cadê a coordenadora? Aí chegou no dia da integração, no começo do ano, a coordenadora não tava. Eu sei, eu tava dando aula. Então eu não tinha como deixar de cobrir um santo sem descobrir o outro santo. Aí a coordenadora, né, tá aqui conversando com vocês. Então conto para vocês um pouquinho, contei um pouquinho da minha história, para vocês saberem que passei muitos anos sendo aluna e, portanto, tenho muita vontade que da gente conversar. Os alunos do presencial, como eu estou em contato semanalmente com eles, eu estou nos grupos de WhatsApp dos alunos dos todos os semestres, eles me mandam meme, me mandam figurinha, me marcam no Instagram em coisa de bobagem. Então a gente tem assim um relacionamento muito próximo. E eu gostaria muito que a gente começasse a ter esse relacionamento muito próximo também, porque facilita para vocês, facilita para mim. Eu acho que educação, independente se é presencial, se é EAD, educação é troca. É troca dos professores com os alunos, dos alunos com o professor, dos alunos com a instituição. É falar, prof, ó, tal coisa não está funcionando bem, você pode ajudar a gente? Posso. Prof, ó, minha mãe está com Covid, é um caso que a gente está agora, de uma aluna. Uma aluna que está se formando, está no último ano, indo para o estágio. A mãe pegou Covid, ficou não sei quantos dias entubada na UTI, e agora saiu, graças a Deus, está no leito, mas precisa de acompanhante 100% do tempo. Foi exigência do hospital em função de virar a mãe, ajudar, porque a mãe está com escaras, a mãe está com curativo, então, para auxiliar. E aí, professora, o que que você pode fazer para a gente? Ah, vamos conversar. A gente não está aqui para ser uma instituição rígida com vocês. É claro que tem normas, tem toda a burocracia que qualquer instituição de ensino tem, mas, poxa, a gente pode ser mais próximo, a gente pode ser amigo. Eu sei que daqui a alguns anos eu vou olhar e falar assim: ah, a Vanessa se formou lá na Unifama, foi minha aluna. A Gi foi minha aluna, se formou lá na Unifama. Então, é muito gostoso, sabe? É muito gostoso saber que a gente fez um bom trabalho. E o bom trabalho é com troca. Então, o bom trabalho é vocês tendo a oportunidade, a possibilidade de me mandar um e-mail, de seguir no Instagram, de fazer uma pergunta, de seguir o curso. A gente tem um Instagram do curso, vocês sabiam? A gente tem o Instagram do curso, @biofarma.unifama. Deixa eu colocar no chat. Arroba biofarma.unifama. Quem cuida do Instagram? Aluno. Um aluno que a gente faz uma seleção e eu. Eu tô lá só para moderar o curso, mas tô lá também. Quem cuida são os alunos, os professores postam conteúdos. Então, a gente sempre tenta manter a proximidade com vocês. E rede social hoje em dia é uma forma de manter contato, de manter proximidade. Ainda falando sobre o contato, para quem não me mandou e-mail ainda, vou escrever aqui meu e-mail coordenação, sem cedilha e tio, .biofarma@unifama.edu.br. Prof, não quero te mandar e-mail no e-mail da coordenação, beleza? Tem de professora. ericazanqueta@unifama.edu.br. Não sei se tem alguma cria do Gastão aqui, do Gastão Vidigal, Colégio Gastão Vidigal. Meu pai foi professor no Gastão Vidigal há muito tempo. De vez em quando eu encontro um aluno que é ex-aluno do meu pai. E aí a gente já se junta tudo, já lembra do meu pai. Meu pai é meio bravo, mas lembra do meu pai, a gente já conversa, troca uma risada, dá uma risada junto. Mas tá aí, querem falar comigo? Contato tá no meu e-mail de professora, meu e-mail de coordenação. Prof, quero te seguir no Instagram. Érica. Ui, agora não lembro. Vamos confirmar. Eu lembro de trabalho. O meu não lembro, não. Pera lá. Lembrei. Érica, underline, bem underline Zanqueta. Prof, você responde no Instagram?
Respondo. Você responde no Facebook? Respondo. Responde, você conversa com a gente no e-mail? Converso, gente, é só me mandar. O máximo que vai acontecer é eu demorar um pouquinho, mas eu respondo sim, respondo todo mundo, converso com todo mundo. Adoro conversar, adoro saber de vocês, tá? Adoro mesmo, de verdade. Bom, mas dito isso, me apresentei, contei um pouquinho da minha história. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida aí, né? Fala, nossa, professora, mas vocês pensaram um curso EAD, até agora a gente não teve prática. Vai ter prática? Vai, calma, vai ter prática. A gente vai ter estágio? Vai. A gente que vai ter que correr atrás de estágio? Não, é a Unifama que vai atrás de estágio para vocês. A gente tem parceria para isso. A gente já tem parceria com a prefeitura, com o Hospital do Câncer, uma clínica de estética de uma amiga minha, que é biomédica esteta. Então a gente tem tudo isso, tá? Até agora, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ou posso continuar com o nosso. Então, beleza. Bom, aqui contextualizando vocês, vocês estão no meu quarto, estão aqui junto comigo, já que tá frio, estamos aqui quentinho, fechado, cheio de gato no quarto. Professora, já que você perguntou o negócio, falou sobre estágio, quando começa mais ou menos? Só para eu ter uma noção. Os estágios são nos últimos módulos, tá? A gente oferta dessa forma porque é mais fácil para vocês já terem concluído toda a parte teórica primeiro e se preocupar só com o estágio, tá? Sim, mas, assim, terceiro ano, quarto ano, por aí? Quarto ano. Quarto ano? Isso, no quarto ano. Vou abrir minha cola aqui da minha pauta. Tô parecendo o William Bonner aqui. Bom, me apresentei, agora apresento os cursos e o que que os cursos da Unifama têm de diferente aqui. Vou fazer melhor, vou colocar aqui no chat toda a nossa pauta de conversa, porque daí caso vocês tenham alguma dúvida que não tá aqui, vocês podem perguntar para mim. Bom, os cursos da Unifama, então apresentando um pouquinho dos cursos para vocês, por ordem alfabética, eu vou falar um pouquinho da biomedicina, tá? O curso da biomedicina da Unifama, ele é um curso que tem, pensando no mercado de trabalho, a gente é o único curso do sul do Brasil que o aluno sai formado, habilitado em 3 especialidades, tá? Por que que eu falo habilitado em 3 especialidades? Para nós da biomedicina, e aqui eu me incluo por formação, por ser biomédica, a gente sai da faculdade e para trabalhar em determinadas áreas, a gente precisa estar habilitado pelo conselho. Diferente da farmácia. A farmácia tem uma formação generalista, tá? Então, a gente tem algumas áreas de estágio obrigatório na farmácia, mas vocês não saem com habilitação. E aí é burocracia interna dos conselhos. Quem se forma em farmácia pode ir para vários campos de trabalho sem ter que fazer uma pós, uma especialização, ou sem ter que solicitar uma habilitação. Nós, da biomedicina, por normativa interna do Conselho Federal de Biomedicina, a gente pode trabalhar em áreas que nós temos habilitação. Então, áreas que a gente fez estágio, que a gente tem conhecimento profundo naquilo, aí sim a gente pode trabalhar. Quais áreas que a Unifama habilita a biomedicina? A Unifama habilita a biomedicina em diagnóstico por imagem, que é uma área excelente de trabalho, é um campo de trabalho excelente, super rentável e que tende a crescer cada vez mais, tá? Por quê? O que é diagnóstico por imagem, Pro? Raio-X, ressonância, ultrassom, tomografia, densitometria, mamografia, fazer o exame, preparar o paciente. A gente só não assina o laudo. Por enquanto, quem assina o laudo é o médico radiologista. Mas aqui, falando de biomédicos, de biomédica para futuros biomédicos, acredito que não vai levar muitos anos até a gente conquistar essa possibilidade de dar a descrição do laudo e assinar. Pura especulação minha, tá? Mas pura especulação mesmo. Mas acredito que não demora, tá? Porque a gente vai ter a gente tem, na verdade, todo o conhecimento técnico de operar o equipamento, de ver a patologia, de descrever o que está sendo visualizado no paciente. Assinar o laudo é uma formalidade reservada hoje ao médico radiologista, tá? Ainda quem é técnico em radiologia, enfermeiro ou técnico de enfermagem que trabalha na área de radiologia, também precisa do médico radiologista assinando o laudo. Mas é uma área que tem crescido muito, tá? Exemplo, eu dou aula de diagnóstico por imagem.
tá? E nos últimos anos, até 2020, sendo muito honesta, a gente quase não tinha ressonância de pulmão. Quase não tinha, quase não solicitava. Era raio-x e tomografia. Ressonância de pulmão era algo que a gente quase não usava. Os médicos solicitavam um pouco porque os equipamentos não davam aquela visualização boa, igual precisa na tomografia, por método, em função do método. Tomografia, a aquisição da imagem é em segundos. Ressonância demora minutos. E para fazer raio-x não, imagem do pulmão, a gente precisa que o paciente fique em apneia. Como é que você vai pedir para a criatura ficar em apneia 10 minutos? Não dá, segura a respiração, faz a imagem e solta. Quem já fez raio-x do pulmão sabe. Você inspira, segura, espera 2, 3 segundinhos, a pessoa, o técnico dispara o raio, você volta a respirar de novo, tá? É assim. Ressonância não dava essa brecha. Tivemos a pandemia de Covid. Tivemos não, né? Estamos vivendo nessa coisa que é essa pandemia de Covid, que virou a vida de muita gente cabeça para baixo, inclusive a minha. Mas eu sei que virou a vida de muita gente cabeça para baixo. Durante a pandemia de Covid-19, as indústrias de ressonância magnética começaram a melhorar os seus equipamentos. E aí o diagnóstico de Covid por imagem, diagnóstico não, a gravidade do estado do pulmão do paciente passou a ser medida também por ressonância. Então as coisas, elas vêm mudando muito rápido. E o diagnóstico por imagem, ele tende a crescer. A gente conseguir fazer uma imagem dentro nossa é sensacional. Conseguir fazer o diagnóstico de uma endometriose cedo é sensacional para a vida de uma mulher em idade fértil, saber que não vai ficar infértil, saber que vai poder ter um filho se ela quiser. Fazer um diagnóstico de câncer de próstata sem ter que levar a famosa dedada. Muito melhor, o paciente fica muito mais confortável e feliz, obviamente, né, sem ter aquele exame mega desconfortável do toque. Ou seja, diagnóstico por imagem é uma das habilitações que a Unifama fornece para os biomédicos. Outra habilitação, análises clínicas, é o básico. Análises clínicas é o basicão. O que faz análises clínicas? A gente vai para o laboratório e faz exame. Basicamente isso. Professora, que tipo de exame? Qualquer exame. Mexeu com exame de sangue, exame bioquímico, vamos lá, um hemograma, um perfil lipídico, o exame de tireoide, o exame de glicose, qualquer exame. Sabe quando a gente vai no médico e ele pede aquele catatal de exame? A gente, biomédico, pode fazer tudo isso. Farmacêutico também. Diferencial, a gente lauda, tá? A gente faz o exame, confere o exame e lauda. Nosso nominho vai lá. O nome vai lá, o CRBM vai lá, o número do conselho, né? E aí a gente pode ser responsável por aquele laboratório. A gente pode, o farmacêutico também pode. Outra habilitação, um adendo, outra habilitação não. Análises clínicas é uma área que ficou em baixa por um tempão, tá? Quando eu fiz faculdade, ninguém queria trabalhar com análises clínicas. Começou a faltar profissional. Em 2019, eu fui no Congresso Paranaense de Biomedicina, em Curitiba, e aí deram um start na gente que estava faltando profissional. Os profissionais não queriam ir para essa área. Agora tá faltando gente. O salário fez o quê? Subiu pra caramba. Então falta gente para trabalhar nisso. Estão procurando profissionais qualificados. A gente vai trabalhar só dentro do laboratório? Indústria que fabrica o equipamento, indústria que vende o equipamento, empresa que vende o equipamento, que faz manutenção do equipamento, a gente pode dar assessoria científica para aquela empresa, é muito legal, tá? Outra especialidade, outra habilitação que a gente fornece na Unifama, e que eu acho que é a mais interessante para o mercado de trabalho agora, estética, tá? Professora, a gente vai sair da faculdade sabendo aplicar Botox? Calma, não é assim, calma. Mas vocês vão sair formados e formadas com habilitação em biomedicina estética. Se você vai trabalhar com método invasivo ou método não invasivo, é uma escolha sua. Mas a habilitação em biomedicina estética, vocês vão sair. Aí, se você vai se especializar em harmonização facial, em métodos não invasivos, em fios de sustentação, em botox, preenchimento, intradermo, aí vai de vocês. Por que que isso é importante? Porque eu, Érica, não sou, não sou biomédica esteta, sou biomédica, habilitada em análises clínicas e diagnóstico por imagem. Minha pós em estética está encaminhada. Mas sou habilitada nessas duas áreas. Eu, Érica, posso fazer um curso de Botox?
Não, eu não sou biomédica esteta. Vocês vão sair da faculdade podendo fazer um curso de um final de semana sobre preenchimento, harmonização, botox, intradermo, massoterapia? Vão. Vocês vão ser biomédicos estetas. Então, o nosso diferencial, basicamente, são essas três habilitações. É a única faculdade do sul do país que vocês vão sair com essas três habilitações. E aí, durante o curso, vocês vão tendo disciplinas voltadas para isso, estágios voltados para isso, aulas práticas voltadas para isso, tá? As disciplinas que são teórico-práticas, vocês vão ter as práticas. As disciplinas que são só teóricas, vocês vão ter teórica, algumas delas aula online, tá? Eu vou estar com alguns de vocês agora no módulo 2, segundo módulo, né, de 2021. Alguns estão no módulo 2, outros no módulo 3, outros no 4, mas eu vou dar aula para vocês agora, os encontros ao vivo. Vou estar com alguns alunos, eu vou estar em bases da biologia humana e histologia e embriologia, eu acho. Vou estar nessas duas disciplinas com vocês. Os professores do presencial estão com vocês. Os professores que dão aquelas aulas ao vivo de revisão com vocês são os nossos professores do presencial. Então, vocês não têm aula com um tutor, vocês têm aula com o mesmo professor que o pessoal do presencial tem, tá? Agora, falando um pouquinho do curso da farmácia. Farmácia também tem aula ao vivo? Tem. Farmácia também vai ter aula prática? Vai. Diferencial da farmácia Unifama. Também um dos poucos cursos do sul do Brasil, onde o curso, que tradicionalmente é em 5 anos, é conquistado em 4, tá? Esse eu acho que é o nosso principal diferencial, por quê? Para farmácia. Porque o aluno que faz farmácia, em geral, quase todas as faculdades, são 5 anos para se formar. Principalmente se o aluno é do noturno ou se o aluno é do EAD. Geralmente são 5 anos na farmácia. Então, você vai demorar 5 anos. Quem fez financiamento ou quem já trabalha na área, mas ainda não pode trabalhar como farmacêutico, às vezes trabalha na farmácia de dispensação, trabalha na farmácia de manipulação, mas ainda não é o farmacêutico do setor. Vai poder em 1 ano menos. Isso é benefício, professora? É muito. Porque vocês sabem que mercado de trabalho não é fácil você conquistar o seu espacinho. Conquistou, consegue trabalhar na tua área, é maravilhoso. Então, vocês saem com 1 ano, meio que 1 ano na frente das pessoas que começaram no mesmo ano de vocês. Farmácia tem estágio? Tem. Farmácia vai ter estágio. É um pouquinho diferente o modo de estágio da biomedicina, porque, como eu falei para vocês, biomedicina a gente sai habilitado. Na farmácia, vocês vão ter contato com todas as principais áreas da farmácia. Quais áreas são essas? Análises clínicas, como eu falei para vocês, é o mesmo da biomedicina, então é entrar num laboratório. No nosso caso, atualmente a gente tem parceria com o laboratório do Hospital Municipal e laboratório do Hospital do Câncer de Maringá, ou seja, é uma variedade de paciente, é uma variedade de casos clínicos para vocês. Então, farmácia pode trabalhar com laboratório e é uma das áreas de estágio. Outra área de estágio, manipulação. Então, saber fazer desde um remédio encapsulado até um creme, ou até um protetor solar, uma formulação, qualquer tipo de formulação, passando por xarope, passando por comprimido, por cápsula, por gel, por solução, por suspensão, tudo. É outra área de estágio. E a terceira área de estágio é a área de estágio em atenção farmacêutica. E aí, a atenção farmacêutica é uma área vasta, tá? E como é que a gente conseguiu contemplar a atenção farmacêutica no estágio de vocês? Por quê? A atenção farmacêutica é o quê? Eu sou farmacêutico que participo do cuidado do paciente. Eu posso trabalhar na farmácia de dispensação, eu posso trabalhar na farmácia clínica, na farmácia de um hospital, na farmácia satélite de um hospital, que são aquelas farmácias que ficam perto dos setores, ou na farmácia central, ou numa distribuidora de medicamento. A atenção farmacêutica engloba a atuação do farmacêutico no cuidado ao paciente. Então, é enorme a área. Qual que é a nossa parceria atual? Nossa atual parceria é com o Hospital Municipal de Maringá. Então, vocês vão estar dentro da farmácia clínica do Hospital Municipal de Maringá, verificando as prescrições médicas, olhando as prescrições com um olhar farmacêutico, olhando e falando assim, doutor fulano não viu que o paciente tal tem alergia de pirona. Isso é problemático? É muito. Eu vou me citar como exemplo. Eu sou alérgica de pirona.
E eu sou alérgica à dipirona daquele tipo, tomei um sorinho com dipirona, capotei dali 5 minutos, desmaio. Fui fazer uma cirurgia, tinha lá, 2019, uma placa, alergia à dipirona, bem enorme, assim, na cabeceira do meu leito. Por quê? Quem que tem que o médico muitas vezes não vai dar essa atenção, mas o olho clínico do farmacêutico que está lá vai olhar e falar assim: ah, fulano tem alergia de pirona, não pode. O médico prescreveu 2 medicamentos juntos que não podem ser tomados juntos. Quem interfere na prescrição médica é o farmacêutico. Então, o farmacêutico, ele é o olho da qualidade da prescrição. O médico prescreveu, o farmacêutico dá o crivo final, se aquilo pode ou não pode ser feito. Tá tendo uma campanha muito legal do CRF do Paraná sobre, na verdade, do Conselho Federal de Farmácia, mas o CRF do Paraná está trabalhando bastante nisso, que o farmacêutico não é a pessoa que vai te empurrar um remédio. Pelo contrário, o farmacêutico é a pessoa que vai te ensinar a tomar um remédio, o porquê você vai tomar aquele remédio, como você vai tomar aquele remédio, se tem interação com o que você toma ou não, enfim. O farmacêutico é o olho clínico do cuidado do medicamento. Diga. Empurroterapia que chama, né? Isso aí. Isso, exatamente, a empurroterapia. Assim, mas, professor, isso não é só a farmácia, né? O problema maior é o sistema capitalista em si também, não é? Ah, com certeza. Porque todas a as gente. áreas em si, né? Oi? Todas as áreas vão ter esse problema de comércio e capitalizar em cima da desgraça do Deus. Exatamente, é bem isso, é sobre a desgraça dos outros. A gente vai na farmácia agora em tempos de Covid, o povo já vem te enfiando um multivitamínico, te enfiando um zinco, te enfiando isso, te enfiando aquilo. A culpa é da pessoa que está vendendo? Não, a culpa é que a pessoa tem que bater meta. E às vezes o chefe da pessoa fala que ele tem que empurrar aquilo lá, porque aquilo lá dá uma comissão maior. Então o genérico não dá uma comissão boa, mas o outro dá. Tem que sobreviver. Por esse outro que eu não quero muito pegar essa área de farmácia, assim. Eu quero, a segunda coisa que você falou me interessou muito. Sobre estágio, fazer remédio, assim, cápsula, essas coisas. Por aí. Na manipulação? Isso, eu acho que É muito legal. É muito legal mesmo. A gente ser obrigado a passar medicamento, eu acho, sei lá, terrível. Mas não é da farmácia. A farmácia é fantástica, é mais um problema da humanidade. Exatamente. A gente pode extrapolar aqui para estética, né? Harmonização facial, você precisar de uma harmonização facial, de uma coisa que teoricamente seria não tão importante, mas será que não é tão importante? Você não sabe se a pessoa tem um trauma com o nariz, com a mandíbula, com a bochecha, com a papadinha, com o olho, com a boca, e aí vão empurrando coisas, né? Infelizmente, a saúde foi muito monetizada. Então, o olhar cuidadoso da saúde foi se perdendo. E é o que você falou, é em função da gente estar no mundo capitalista, onde a gente tem que pagar boleto. Estamos aí, boleto chega, a gente pode estar fazendo coisa sem fazer coisa, boleto chega. Começo do mês, todo mundo aqui tem boleto para pagar. Então, a gente acaba, né, fazendo parte disso, porque tem que sobreviver. Mas outra coisa que eu procuro sempre abordar com vocês é a gente lembrar que o paciente é um paciente, que o paciente tem uma família, que o paciente talvez não vai ter condição de comprar aquele remédio que o médico prescreveu, mas daí o farmacêutico vai conseguir olhar e falar assim: olha, a gente tem o genérico, ou a gente tem um que é quase igual, que vai fazer o mesmo efeito, ou que vai fazer o efeito bem próximo. É olhar o paciente como um paciente e não como um cliente. O nosso paciente é nosso cliente? É nosso cliente. Mas se a gente olhar de forma ética, se a gente olhar com um olhar humanizado, ele é a pessoa preferida de alguém. Será que existe essa ética? Assim? Será que existe mais ética ou antiética? Eu acho que é mais antiética, sabe? Senão, olha, a gente não seria tão do jeito que é, não é? Assim, infelizmente, a gente não, né, eu acho que ninguém aqui faz uma faculdade ou trabalha só por amor, né? Não tem isso não existe, ou trabalha por ética, por vocação, mas, infelizmente, a gente tem gente que age muito sem ética. E o que eu tento, pelo menos, passar para vocês ao longo das nossas conversas, que a gente vai ter várias outras oportunidades, é realmente isso, assim. Paciente é paciente, paciente é uma pessoa que está lá. O paciente não vai procurar os nossos serviços quando ele está bem.
Ai, professora, mas a pessoa vai fazer um preenchimento quando ela tá ótima. Você não sabe. Hoje, você não tá lá na vida da pessoa, sabendo o que ela tá fazendo, né? Então, a pessoa vai procurar o nosso trabalho quando ela não tá num momento de vida bom. Então, seja aí numa farmácia, se ela vai numa farmácia todo mês, é porque ela precisa comprar um remédio, né? Se ela vai no laboratório ou numa clínica de imagem fazer um exame, é porque ela não tá bem, ela tá tendo que ser monitorada. Ou porque ela tá fazendo um check-up, ou porque tá desconfiada de alguma coisa. Mas eu acho que a gente tentando, né, sempre trabalhar com ética já é um primeiro passo. A gente tentando nós sermos profissionais que vão trabalhar com ética é o primeiro passo, porque o mundo tá cheio de gente sem noção, infelizmente. Professora, licença. Diga. Eu faço biomedicina, mas eu trabalhei numa farmácia da prefeitura fazendo estágio. E Aham. falando sobre farmacêutica, a farmacêutica que trabalhava comigo, ela era um exemplo de pessoa. Assim, ela era perfeita. Todo paciente que ia lá, ela ia atrás e ajudava. E sempre, geralmente, eram pessoas que não tinham dinheiro, né, para ir atrás de um remédio que precisava para o tratamento deles. E ela ia atrás. Nossa, ela é um exemplo de farmacêutica. Ela era perfeita. Ela tentou me trazer para o rumo de farmácia, mas eu ainda sou mais chegadinha na biomedicina. Mas ela é um exemplo para mim de mulher ética para o meu futuro. São esses exemplos assim que a gente tem que tentar seguir, né? Toda profissão vai ter a pessoa que só quer ganhar dinheiro, a pessoa que só vai fazer o que mandam, mas a gente tem que trabalhar o máximo possível com ética, assim. Eu digo que se cada um trabalhasse o mínimo possível com ética, a gente já teria um mundo bem melhor. Mas Mas o problema não é nem tanto querer ganhar dinheiro, né, professor? É ganhar dinheiro ferrando os outros, assim, que nem, e tratando de medicamento é muito sério, cara. é muito sério. A gente é tão beneficiado por ter o medicamento hoje em dia, né? Imagina 100 anos atrás. Aí, em vez de todo mundo meio que tentar só passar para frente, não. Tem gente que fica bilionário só de maneira errada, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente isso vai ter. Eu acho ótimo quando vocês vêm com esses pensamentos de existe, não é? Poxa, a gente trabalha com saúde, vai ser todo mundo profissional de saúde, então a gente tem que pensar de forma mais humanizada, né? Mas enfim, assunto para a gente se encontrar um dia depois da pandemia e bater uma conversa aí. Eu não bebo, mas eu posso ir com vocês tomando comendo espetinho. Acho ótimo, se quiser me chamar, tô dentro. Bom, falando um pouquinho mais dos cursos, vocês, quando entram na Unifama, vocês têm acesso, né, ao portal do aluno, lá no site da Unifama, então, unifama.edu.br, lá em cima, à direita, vocês têm o cantinho do portal do aluno, e lá vocês têm acesso a fazer requerimento, fazer solicitações, e também tem a matriz curricular de vocês, certo? EAD é separado por módulo. Vocês no EAD têm 4 módulos anualmente, tá? Então, quem entrou na nossa primeira turma vai concluir o 4º módulo agora, conclui o 4º módulo no final, no meio desse ano. E aí já começa o 5º módulo. Os demais vai depender da época que entrou, mas a gente conclui a cada 4 módulos, a gente conclui um ano de curso. Então, esse pensamento é um pouquinho diferente. A gente tem que virar a chavinha na cabeça de que, assim, EAD não é semestral, EAD não é anual, EAD é por módulo, tá? Então, às vezes eu vou falar para vocês de módulo, e vocês vão ficar assim, a professora tá doida. Não, é porque depende de quando vocês entraram. Eu preciso saber se vocês estão no módulo 3, no 2, no 4, no 5, tá? E aí vocês vão ver que às vezes, e já aconteceu, acho que deve ter acontecido com todo mundo que tá aqui, a matriz é uma, mas vocês são matriculados em outras disciplinas. O que que acontece isso? A matriz do nosso curso, ela é um guia para gente, tá? A gente vai ter um guia de quais disciplinas vocês vão fazer. Vocês vão fazer todas aquelas disciplinas que estão lá na matriz de vocês. Para biomedicina, não lembro quantas disciplinas são, mas são bastante. Para farmácia, mais ainda. Porque biomedicina, a gente tem que ter no mínimo 3.200 horas por curso e farmácia 4.000. Então, farmácia tem disciplina até as tampas,
tá? Tem mais disciplina que a bio, porque é um curso de 5 anos que a gente condensou em 4. Então, é puxado. Mas a matriz, ela não é rígida, tá? Então, a gente tem a matriz base. Se conversando internamente lá dentro, nós, direção de ensino, EAD, coordenação, falamos assim: olha, agora seria melhor a gente ofertar a disciplina do módulo 5, mas você está no módulo 4. Eu sei, você não vai ficar sem aquela disciplina. Muitas vezes acontecem trocas, tá? Porque daí vai ser uma troca como a gente faz no presencial. Presencial acontece isso. O ano passado, mesmo com a pandemia, a gente teve que mudar tudo, fazer um bem bolado, porque os alunos tinham muita disciplina prática que estava em pandemia. Você vai fazer o quê? Não vai ter a prática? Não, tem que ter a prática. Então a gente inverte, tá? Não estranhem quando isso acontecer, professora, era para eu ter toxicologia agora, mas eu não estou tendo toxicologia agora, eu não tenho mais. Não, vocês vão ter. Mas algumas mudanças internas de oferta de disciplina acontecem, tá? E podem acontecer. Isso não quer dizer que vocês não vão ter a disciplina. Isso não quer dizer que, a Unifam errou. Não, é só internamente a gente inverteu. O que estava lá em cima a gente desceu, o que está aqui embaixo a gente subiu. Por quê? Porque fazendo uma análise de vocês, fazendo uma análise dos outros cursos EADs que tem, a gente consegue, às vezes, juntar. Então, numa turma vai ter educação física, biomedicina, farmácia e fisioterapia. A gente junta para todo mundo ter a mesma disciplina, porque pode ter, não tem problema. No presencial mesmo a gente tem o núcleo comum que a gente fala de saúde, que é biomedicina, farmácia e físio. Eu sou coordenadora da físio? Não. Mas a gente tem aula junto. Agora mesmo está tendo aula odonto e físio. Não é o mesmo coordenador? Não, mas é a mesma matéria. Todo mundo tem matérias básicas que são iguais. Então, todo mundo da saúde vai ter anatomia humana, bases da biologia humana, fisiologia, patologia, todo mundo tem. Então, às vezes, a gente faz esses ajustes para juntar mais turma, para ver o que fica melhor naquele momento, tá? Então, só para vocês, não estranhem. Vocês têm a matriz, a gente tem a matriz. A gente é obrigado a seguir a matriz à risca? À risca? Não, às vezes vai ter inversão, tá? Às vezes vai ter essas inversões de disciplina. Uma sobe, outra desce, a gente muda o módulo, mas vocês vão ter. Tudo que tá lá, vocês vão ter. Não sei se vocês vão ficar felizes ou tristes, mas tudo que tá lá no portal, vocês vão ter. A gente só vai fazendo os ajustes, tá? Geralmente em função de outros cursos que vai adiantar. Por exemplo, fisioterapia teria disciplina X agora, e vocês teriam daqui 2 módulos. Não, então vamos juntar. A gente junta, a matéria é a mesma, o conteúdo é o mesmo. Então fica mais fácil, tanto para achar professor, para fazer as correções, para o tutor, porque daí o tutor não precisa dar a mesma matéria agora, depois daqui 2 meses, de novo, e daqui 2 meses, de novo, entende? Então a gente vai fazendo esses ajustes. Isso acontece no presencial, prof? Acontece. E mais do que vocês imaginam, acontece praticamente todo semestre. A gente tem lógico, a gente tem um grupo do WhatsApp. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp das coordenações de saúde. Ah, o que vai ter de oferta agora na Odonto? Tal e tal coisa. Ah, e na Físio só vai ter semestre que vem. A gente fala com a direção e fala assim: podemos juntar? Fazer uma alteração? Pode. A gente só faz alteração na oferta. Oferta não precisa ser idêntica à matriz, tá? A gente vai fazendo ajustes. Quem aí trabalha fora sabe que muitas vezes a parte administrativa e burocrática tem que fazer ajuste. Universidade é a mesma coisa, tá? A gente vai fazendo pequenos ajustes. Bom, vocês sabem que vocês têm que cumprir, ainda falando aqui do PPC, é Projeto Político Pedagógico, tá? Que tá aqui no nosso guiazinho do lado no chat. Vocês sabem que vocês têm algumas horas extracurriculares para cumprir, certo? Farmácia tem que cumprir 120 horas, porque segundo o MEC, segundo normativas, são 3% da carga horária do curso. Curso de farmácia tem 4.000 horas, isso já contando com estágio, tá? Então, 3% disso dá 120 horas. Biomedicina, não me matem, biomedicina são 200 horas, tá? E aí, gente, é burocracia interna de MEC mais conselho. Professora do céu, 200 horas eu consigo? Consegue, gente, tá? Todo ano, nós, da biomedicina e da farmácia, ofertamos, quer dizer, o ano passado a gente começou com o primeiro seminário, não, seminário não, meu Deus, seminário vai ter de outra coisa, mas tô confusa. Ciclo de palestras Biofarma.
todo primeiro semestre a gente tem o ciclo de palestras Biofarma. Prof, esse ano vai ter? Sim. Você vai divulgar pra gente? Sim, senhores. Vocês vão receber e-mail que eu vou postar nos avisos do AVA, vocês vão receber e-mail e vai estar lá link de inscrição, vale hora? Vale. Tem certificado? Tem. Professora, quero fazer um curso do AvaSUS. AvaSUS é uma plataforma do Ministério da Saúde que tem um monte de curso de saúde de graça, com certificado, que vale hora, tá? Então, vocês têm que cumprir essas horas ao longo do curso. Alguns alunos que são pró-bolsa têm que cumprir horas das atividades, dos eventos da Unifama. Professora, mas você falou que só tem um evento no primeiro semestre, mas a Unifama oferta outros eventos de outros cursos. Vocês podem fazer da psicologia, da administração, da fisioterapia, de qualquer coisa, gente. Quanto maior o leque de eventos, de aprendizado de vocês, é melhor para a carreira profissional de vocês. E tô falando aqui, né, que eu fui a biomédica com o pezinho na farmácia. Agora tô indo para a parte da estética. Já trabalhei na TI de um hospital 2 vezes. Já trabalhei lá na tecnologia da informação. Trabalhei como fala, na informática do hospital. Nossa, para mim foi um conhecimento enorme. Já trabalhei junto com a enfermagem, lá dentro do setor. Conheci um pouquinho de rotina de fisioterapia, um pouquinho de rotina de UTI neonatal, de maternidade. Era uma delícia trabalhar na maternidade, aquele cheirinho de banho de neném que fica na sala de banho. É uma delícia. Então, tudo que vocês puderem fazer de curso, façam, tá? No segundo semestre desse ano, a gente vai ter a primeira semana de biomedicina da Unifama e a primeira semana de farmácia da Unifama, tá? Com profissionais renomados. Daí, no ciclo de palestra da Biofarma, a gente traz assuntos do momento. Qual é o assunto do momento agora? Infelizmente, ainda é pandemia. Então, a gente vai trazer uma pessoa para falar das próximas pandemias e o que a gente tem que esperar enquanto profissional de saúde. Professora, como assim próximas pandemias? A ciência já prevê várias pandemias para o futuro. Se vocês lembrarem, tem alguns rostinhos aí que são mais novinhos, mas se vocês lembrarem, em 2009, a gente teve a epidemia de H1N1. Não aprendemos muito com isso. Aí agora, em 2019, a gente teve a pandemia de coronavírus. Mas o mundo já viveu outras epidemias. A gente já teve epidemia de SARS, que é um tipo de coronavírus, de MERS, que é um tipo de coronavírus, de H1N1. H1N1 foi um pouco mais controlado, não foi uma pandemia. A gente teve diversas epidemias. Zika vírus, chikungunya. A gente está tendo aí um monte de surto de poliomielite, de sarampo. Diga. A peste negra foi a pandemia que causou, que deixou a espécie humana mais próxima da extinção. Foi a peste negra na metade do século passado. Não, foi. 1500 para frente. Acho que agora. E aí, o que a gente aprendeu com isso enquanto humanidade? Não, mas ali também, 1500, né? A população também não exige muito. A igreja... Não tinha saneamento básico, nem nada, né? Foi errado. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas a gente tem previsão de outras epidemias e outras pandemias. Então, a gente vai ter esse assunto, vai ter segurança da informação do paciente. Professora, como assim? Tá tudo digitalizado, não tá? A gente não tá tendo teleconsulta, gente. Os prontuários eletrônicos estão aí, tá no SUS, tá no particular, todas as nossas informações estão aqui, ó. Computador, tá na rede. Isso interfere em alguma coisa? Sim, seus dados são seus dados. E como é que a gente protege os dados do paciente? É mega importante, tá? Às vezes a gente não dá bola para isso, mas é importante, é muito importante. E a outra palestra, vão ser 3 dias de palestras, a outra palestra é reposicionamento de fármacos para doenças virais. O que é isso? Lembra que tentaram, né? Teve a pesquisa da cloroquina, de vários medicamentos que não eram antivirais, mas para a Covid? Isso acontece, e de monte, tá? Então, reposicionamento de fármaco é isso, é eu pegar um medicamento que é programado, é produzido por uma coisa, e tentar tratar outra doença. Doenças virais, a gente tem pouquíssimos medicamentos, porque aqui é um assunto lá... Mas aí é para aprender a não fazer isso, no caso?
Não, porque é entender como é esse processo. É entender para outras patologias. Exatamente. É entender assim que aqui não estou querendo tocar em assunto de política nem nada, mas a hidroxicloroquina teve estudos que comprovassem a sua eficácia de verdade? Como são feitos esses estudos? Como é que a gente pensa nisso? Então, é tudo isso, é desde pensar. Fez, né? Eu posso falar mal de política, então é aquele infeliz. Isso não se faz. Então, assim, eu posso pegar o medicamento que é feito por uma coisa e tentar tratar outra? Claro que pode. Isso é ótimo, é maravilhoso, porque a gente já pula etapas de pesquisa. Mas como é que eu penso para isso? E aí é essa a ideia, tá? Mas medicamentos antivirais é um assunto para a gente tratar lá em virologia e imunologia. E se Deus quiser, vai ser comigo, porque é um assuntinho aqui, ó, do meu coração, tema do meu mestrado, meu doutorado é vírus, então tá aqui no meu coraçãozinho. Se tudo der certo, vocês têm imunologia e virologia comigo, eu espero. E aí a gente conversa mais sobre isso. Mas a gente tem eventos, tá? Anualmente a gente pretende ter no mínimo 3 eventos por ano da biomedicina e da farmácia. Um junto, que é no primeiro semestre, e os outros 2 a semana do curso. E aí a ideia é que a gente mantenha esses eventos online, tá? Por quê? É muito mais fácil para todo mundo. Assim a gente consegue contato de palestrante do Pará, de São Paulo, de tudo quanto é lugar. E a gente tem possibilidade de fazer isso de casa, sem ter que estar todo mundo junto num auditório e pagar deslocamento. Tem gente que não é daqui, tem gente que trabalha à noite e consegue escutar do trabalho, dependendo de onde trabalha, conecta no celular, fone de ouvido e tá lá acompanhando as palestras e tá lá tirando dúvida, aumentando seu conhecimento. Então a ideia é que a gente mantenha esses 3 eventos no mínimo por ano. Todos os eventos que eu recebo, eu vou começar a mandar para vocês também, tá? Como acaba que vocês não têm a gente não tem um grupo de WhatsApp do EAD, eu não tinha como ficar mandando para vocês, né? Então, pegar o e-mail de todo mundo e mandar, entrar em contato com a secretaria, pega o e-mail, pega esse e-mail, manda os eventos. Aqui no Avisos, vocês já recebem no e-mail de vocês. Olha, evento fulano de tal. Eu mandei até uma semana passada, que era o pessoal do PET, de enfermagem, que estava com o evento online esse fim de semana. Maravilhoso, tá? Sempre vou mandar para vocês. E aí, na Unifama, vocês conseguem entrar lá na parte de eventos, no site da Unifama, e já ficam sabendo de todos os eventos da instituição. E aí é de todos os cursos, tá? Eu recomendo muito que vocês abram o leque, vão para outras áreas, fazer eventos de outras áreas. Pode fazer, prof? Pode, eu super apoio, tá? Aqui a gente tem uns eventos maravilhosos da psicologia na Unifama, trazendo temas super atuais. A gente trouxe assédio sexual, a gente não, né? A coordenação trouxe assédio e abuso sexual durante a pandemia, violência, identidade de gênero. Então, assim, tem temas muito variados. A fisioterapia sempre traz, o pessoal da economia não, da contabilidade sempre traz, da administração sempre traz, vale a pena, tá? Bom, a gente tem também, além do nosso Instagram, segue a gente lá, gente, segue o Instagram lá. A gente tem também um YouTube, tá? Da onde surgiu a ideia desse YouTube, desse canal de YouTube da Biomedicina e da Farmácia? Poxa, os eventos estão online, certo? A gente está aqui vivendo um momento que muita coisa não vai voltar como era antes. Eu sei, vocês sabem, o mundo está começando a se conformar disso. Então, os eventos que são online, se vocês quiserem ganhar um certificado, se inscreve, participa e ganha o certificado. Professora, é um evento que não vai dar, eu tô com plantão todo dia, não consigo participar desse evento, mas eu queria assistir as palestras. Os nossos eventos vão ficar gravados, e aí que quem faz a administração do perfil do canal de YouTube sou eu posto o vídeo. Então, não consegui participar do evento, mas, poxa, queria tanto assistir aquela palestra, tá lá. Por enquanto, né, que a gente não teve um ano tão movimentado de eventos, a gente tem uma palestra lá do que teve no primeiro dia de aula do presencial. Eu acho que até alguns de vocês receberam um e-mail, que é como se destacar na área da saúde. É uma palestra com meu ex-coordenador de curso, que é uma pessoa que já trabalhou em diversas áreas, dando dicas. Por quê?
Profissional de saúde tem a rodo. Eu acho que o que mais tem é profissional de saúde nesse país se formando, tá? O Brasil é um polo de produção de profissionais de saúde. Então, no mercado de trabalho saturado, como é que a gente se destaca? Ah, é só fazendo pós, não sei o que, não sei o que. Não, não é. A palestra não foi sobre isso. É como ser um ser humano que se destaca no meio de trabalho da saúde. Poxa, como é que eu, Érica, aqui, ó, de cabelo com as pontas rosa, de óculos, como é que eu vou me destacar na área da saúde? Com tatuagem, como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou fazer? Então, poxa, eu vou ser uma pessoa assim, assim, assado. Isso vale tanto quanto a minha qualificação. Porque eu volto a falar para vocês, na área da saúde, o nosso paciente não é só o nosso cliente. Ele é uma pessoa que procura os nossos serviços num momento de fragilidade, tá? Desde a estética até comprar um medicamento na farmácia. A pessoa procura isso porque ela tem alguma fragilidade. Então, mais uma vez, humanização. Como é que nós, profissionais de saúde, vamos ser humanos? A gente vai ser muito mais humanizado. Como é que a gente se destaca? Isso é importante? Muito. Isso é necessário? Extremamente. Tá? Então, a palestra é sobre isso. E o canal do YouTube também é Biofarma Unifama. Tá? Vou postar depois que a gente terminar aqui. Eu posto o linkzinho do canal para vocês. Então, todos os eventos online serão gravados e serão postados lá. Não deu tempo de fazer, mas queria muito assistir? Corre lá, tá? Corre lá porque vai estar lá. É só o tempo de processar o vídeo, subir o vídeo, porque não sou blogueira, por favor, não sou youtuber. Eu comecei nisso agora, tá? Criei esse canal esse ano. Então, a gente vai aprendendo junto e eu vou sempre postando materiais bacanas para vocês, tá? Falamos do Instagram, do canal do YouTube, das atividades extracurriculares. Ah, iniciação científica. Eu sou uma cria da iniciação científica, lá desde a minha época de faculdade. Todos os nossos professores, tá, do corpo docente da biomedicina e da farmácia, são crias da iniciação científica. O que é iniciação científica? Pesquisa. Você é uma pessoa curiosa. Você, Gisele, digo sim, site do Ministério da Saúde, AvaSUS, essa plataforma. Você é uma pessoa curiosa, você é uma pessoa que gosta de, tem uma ideia e gosta de ir atrás daquilo, gosta de ler, gosta de estudar, gosta de pesquisar, procure iniciação científica. Vocês do EAD podem participar? Sim. Iniciação científica pode ser online, à distância? Pode. A gente tem projetos lindos de iniciação científica do pessoal do EAD, de outros cursos. Por enquanto, não tem nenhum aluno de iniciação científica do EAD. Gostaria muito de ter. O que a gente faz na iniciação científica? Os professores têm um projeto de pesquisa. No caso, o meu projeto de pesquisa, que começou em 2019, termina agora, é sobre cosméticos utilizando extrato de planta para pele acneica. O ano passado a gente tinha 1000 planos de fazer um monte de coisa, fazer extrato, fazer formulação, fazer um monte de coisa. Aí veio a pandemia, né? Aí o nosso projeto teve que se converter de algo extremamente mão na massa presencial para mão na massa em casa. Então, a gente tem trabalhos de revisão bibliográfica muito legais. Nós temos uma aluna que ganhou neném na pandemia e mora em outra cidade, então não consegue ficar vindo. Ela é do presencial, mas ela mora em outra cidade e ganhou neném, então ela tem um bebê para cuidar, ela é grupo de risco. Ela vai fazer um questionário com pessoas nas redes sociais sobre cosméticos anti-acne com derivado de planta, extrato de plantas. Ou seja, vocês do EAD conseguem fazer à distância iniciação científica? Sim, tá? No site da Unifama, nas redes sociais da Unifama, sempre tem divulgação da inscrição para iniciação científica. Vocês se inscrevem agora. Quem passar, quem for aprovado, vai fazer iniciação científica no ano que vem, tá? Esse ano, esse projeto de cosmetologia meu tá acabando, mas eu vou fazer um outro projeto que eu divulgo para vocês, assim que tiver terminado de escrever, eu divulgo para vocês o tema, e aí fiquem de olho, porque a iniciação científica conta ponto. Conta ponto quando, professora? Uma entrevista de emprego? Uma pessoa que fez iniciação científica na faculdade, em geral, é uma pessoa extremamente mais focada, porque vocês precisam de foco e direcionamento para executar o trabalho de vocês, vai
vai ajudar vocês a fazerem o TCC de vocês. Professora, tem TCC? Tem TCC, já a gente chega lá. Vai ajudar vocês no TCC de vocês, ajuda na desenvoltura de vocês, porque vocês vão atrás do projeto. Nós, professores, orientamos, vocês vão atrás, vocês executam. A gente dá o direcionamento, vocês executam. Vocês passam a ter muito mais, realmente, qualificação, tá? Professora, quero fazer mestrado, conta ponto na aprovação. Professora, quero fazer residência, conta ponto. Uma entrevista de emprego, conta ponto. Num concurso, conta ponto. Pode ser o ponto diferencial que vai fazer você passar no concurso, tá? Então, vale a pena vocês ficarem de olho. A Gisele perguntou como saber os projetos de cada professor. Eu vou deixar uma listagem para vocês, tá? Eu vou pedir para a Pró-Reitoria de Extensão uma listagem e deixo com vocês. Mas eu também deixo com vocês assim que abrirem as inscrições para vocês se inscreverem. Professora, queria fazer pesquisa na psicologia. Pode? Pode fazer. Só se inscreve e direciona lá o que você quer, tá? Diga, Giovana. Não, professora, apertei aqui sem querer. Não tem problema, acontece. Então, iniciação científica é um diferencial na vida de vocês, tá? Tanto no currículo de vocês, quanto para crescimento pessoal de vocês. É muito legal. O principal tema norteador, o ano passado, do nosso circuito de palestras, foi a iniciação científica. E o quanto a iniciação científica ajudou aquelas pessoas que eram todos recém-formados a estarem nas suas áreas. Então, eu chamei. E aí, foi muito legal que eu chamei pessoas muito próximas, eu chamei amigos para virem conversar com os alunos e mostrar assim, olha, você não precisa só dar aula, você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar na prescrição farmacêutica, na atenção ao paciente. A gente teve pessoas falando, 2 farmacêuticos falando desde atenção farmacêutica em presídio. O quanto é importante você ter um farmacêutico num presídio de segurança máxima? É importante? Muito. Como é que é a qualidade de vida no presídio? O quanto nós, profissionais da saúde, podemos ajudar? Podemos? Muito. Outro tema de palestra do ano passado foi: me formei, e agora eu faço o quê? Eu caso, tenho um filho, abro uma empresa ou trabalho fora? Dá para fazer tudo? E teve duas amigas minhas falando que dá para fazer tudo, e elas mostrando que fazem, e uma delas mostrando ainda que trabalha em outra área. A outra teve filho aos 16, 17 anos, que muita gente acha que, nossa, você agora não vai conseguir estudar. Como não? Fez doutorado na Alemanha, levou a menina para a menina, a Duda já estava quase adulta, levou a Duda para a Alemanha junto com ela. Dá para estudar? Dá. Mostrando assim, tem dificuldade? Todo mundo tem. Não estou aqui falando de meritocracia nem nada disso, tá? Mas que a gente consegue, tá? Se consegue ter uma rede. Quem tem uma rede de apoio, consegue, tá? E é mostrando para vocês, assim, histórias, não só aquelas histórias lindas, bem-sucedidas de uma pessoa com família rica e não sei o quê. Não, gente. Gente igual a gente que teve filho adolescente, gente que teve filho no meio do trabalho, desempregada, e lançou um livro. Tipo, poxa, eu tenho uma amiga que tem um livro de amamentação, mas ela é farmacêutica. Ela faz doutorado e ela tem uma empresa junto com essa amiga que teve a filha na adolescência. A outra que trabalha no presídio. E aí, na pandemia, estavam conseguindo dar assistência remota aos presidiários e dar uma qualidade psiquiátrica aos presidiários. Isso é muito bonito, tá? Isso é muito importante. Então, os nossos eventos têm esse caráter, tá? Tem essa ideia de trazer coisas diferentes para vocês, mais do que, perícia criminal, perfusão, não sei o que, não sei o que. É mais do que isso, é para vocês realmente abrirem o leque de vocês, que isso faz total diferença, tá? A Tati falou aqui que tem um grupo do curso de farmácia do WhatsApp. Procede isso, galera? Biomedicina faz um grupo também. Isso é bom, sabia? Pra vocês conversar. É interessante. Tem de farmácia, professor, que ela falou? É, de farmácia. Eu não tô. Como é que é isso aí? A gente montou um, mas ainda não temos muitos participantes. Quem quiser passar. Qual que é o de farmácia? A gente montou um para poder ir conversando, né? Tirar as dúvidas. E acho que a gente tem 4 ou 5 só. Aí, ó, gente, pô, conversa. É legal, até agora que vocês estão no começo,
Sim, uma dica, tá? Todos os nossos grupos são mistos, biomedicina e farmácia, porque vocês vão juntos até boa parte do curso. Então, seria legal. Daí vai de vocês, tá? Tô dando aqui, falando como o presencial faz, que funciona super bem. Então, dá para fazer misto, é legal. Ou o povo da bio cria um grupo também. Cria um grupo, gente. Bora criar um grupo. É, de verdade, é legal. É bem bom pra gente conversar, interagir. É bem bacana. Enquanto vocês vão mandando o número aí, deixa eu pegar minha pauta. Deixa eu pegar minha pauta, que meu cérebro é de uma tilápia. Falamos da iniciação científica e prova integradora. Vocês não têm prova integradora por enquanto. O que é a prova integradora? Enquanto vocês vão passando o número aí, povo, a prova integradora é uma avaliação que a Unifama faz, tanto no presencial quanto no EAD, para medir o nível de conhecimento de vocês. O porquê que a gente faz isso? Alguns de vocês, e aí eu não sei qual módulo, porque é calendário do MEC, tá? Vão ser turma ENAD. O que é turma ENAD? É aquela turma que vai fazer a provinha ENAD, que não é a melhor coisa do mundo, mas é uma obrigatoriedade do Ministério da Educação, tá? Tanto presencial quanto à distância faz, tecnólogo faz, bacharel faz, licenciatura faz. Então, é uma prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. A nossa prova integradora, ela parece um ENAD, tá? Ela tem a mesma ideia de um ENAD. Para que isso é bom para vocês e bom para a gente? A gente consegue avaliar o nível de conhecimento de vocês e verificar no que a gente precisa melhorar. Não é só melhorar para a instituição, é melhorar para vocês. É ver assim, poxa, os alunos erraram muita questão de embriologia, tá? Embriologia é um tema, é um assunto difícil, eu sei que não é um assunto fácil, uma materinha puxadinha. Mas a gente precisa melhorar isso, porque se o aluno quiser trabalhar com embriologia humana, inseminação artificial, biomédico e farmacêutico podem trabalhar? Sim, senhores, a gente pode fazer a FIV. O processo, juntar espermatozoide e óvulo, a gente pode fazer. A gente não implanta no paciente, mas o processo podemos fazer, podemos super fazer. É uma área muito legal, que eu pretendo trazer também uma biomédica amiga minha para conversar com vocês. Então, é para isso. Olha, eu vejo que a turma está falhando em tal assunto. A gente precisa melhorar tal assunto. E aí a gente precisa melhorar com vocês, tá? Para melhorar nas outras turmas, mas melhorar com vocês também. Para que vocês saiam daqui profissionais completos. São só daqui 4 anos, daqui 3 anos e pouco? É, mas a gente precisa ir conhecendo vocês, verificar no que nós precisamos melhorar, o que vocês precisam melhorar, porque é o que eu falei no começo, educação é troca. É troca tanto professores e alunos, professores e instituição, alunos e instituição. Então, educação é isso, tá? E a prova integradora, por mais que seja uma prova, e às vezes a gente tem medo de fazer uma prova, é uma prova importante para que a gente consiga avaliar vocês, para ver no que a gente precisa melhorar, que vocês precisam melhorar, para não chegar lá no mercado de trabalho, não só no ENAD, mas no mercado de trabalho, faltando alguma coisa, tá? A ideia é que vocês saiam completos. É claro que cada um vai ter uma aptidão em alguma coisa específica, mas a formação de vocês tem que ser completa, tá? E por fim, antes que eu me esqueça, já foi uma perguntinha do começo, mas a Tati abriu o áudio, quer falar alguma coisa, Tati? Acho que abriu sem querer. Olha lá, eu faço isso nas reuniões. Enfim, terminando aqui, concluindo a pauta básica, estágio, tá? Estágio é obrigatório. Vocês têm o estágio obrigatório para fazer. Professora, mas eu quero fazer estágio não obrigatório. Pode? Pode. Nossa, recomendo. Eu fiz e recomendo muito, tá? Que faça. Então, na biomedicina, os estágios são, como eu falei para vocês, análises clínicas, diagnóstico por imagem e estética. Na farmácia, atenção farmacêutica, análises clínicas e farmácia de manipulação. Professora, consegui um estágio na indústria fulana de tal, tá? Aqui em Maringá, posso? Consegui um estágio na fábrica de ração. Posso fazer estágio na fábrica de ração? Opa! E como pode? Sou da farmácia, quero fazer um estágio de gerenciamento de resíduo na fábrica de ração. Pode. Consegui um estágio no almoxarifado da Santa Casa. Posso? Vai.
apoio, tá? Vocês podem fazer qualquer estágio em qualquer área fora da graduação de vocês. Agora, A gente pode falar. A gente pode fazer estágio onde a gente trabalha ou não? Aí é que tá, eu vou chegar nesse ponto. Você diz o estágio obrigatório de aproveitar onde trabalha? Isso. Não. Ou algum outro. Ó, o que é o estágio obrigatório, tá? O estágio supervisionado obrigatório, segundo normativa do Ministério da Educação e dos conselhos, precisa ser um lugar aonde vocês tenham a supervisão de um professor orientador da instituição. Então, a gente recebe um monte de aluno que faz estágio em laboratório, faz estágio em farmácia, e nós não conseguimos validar isso como estágio obrigatório de vocês. Porque a gente não quer? Não, porque tem o barra o MEC, tá? O MEC exige que o estágio supervisionado tenha um professor da instituição lá. E aí, quem faz estágio fora, não tem um professor lá. Vocês podem fazer? Pode, super pode, eu apoio. Sempre que tiver vaga, eu vou direcionar para vocês, eu vou comunicar a vocês, mas fiquem de olho no maringá.com, quem é daqui da região, porque no maringá.com sempre tem vaga para estágio. Estágio de farmácia, então chove de vaga, tá? Estágio de biomedicina estética, de vez em quando tem bastante. Farmácia de manipulação. Professor, eu sou da bio, quero fazer um estágio em farmácia. Posso? Pode. Ué, se o pessoa te aceitar, vai. Quero fazer um estágio, sei lá, na parte de secretaria de uma clínica. Posso? Pode. Eu aconselho vocês a fazerem os estágios não obrigatórios nas áreas mais diversas possíveis. Assim vocês vão conhecendo, tá? Mas, infelizmente, a Vanessa perguntou: posso fazer um estágio no local onde eu trabalho? O Ministério da Educação não permite. E aí, se a gente validar e receber uma denúncia ou, né, tiver alguma auditoria interna, a gente paga por isso e acaba que o aluno paga por isso também. Então, não podemos fazer essa validação, mas não é porque a gente não quer, porque o Ministério da Educação barra, tá? E aí, aqui eu vou abrir meu coração enquanto profissional de saúde, hoje professora, ex-aluna. Por que que o Ministério da Educação barra? Não ganho nada para defender o Ministério da Educação, tá? Mas por quê? Quando a gente tem um professor supervisor, a gente consegue medir o quanto o aluno aprendeu de cada área. Exemplo, eu trabalho, vou fazer um estágio num laboratório de análises clínicas. Beleza, vai fazer o estágio lá. Se não tem o professor supervisor, às vezes o estagiário vai ficar só na parte de esterilização. E ele não vai passar por todas as micro-áreas daquilo lá. Como não tem um professor supervisor, não tem como eu dizer se o aluno está preparado, né? Se o estágio que ele fez realmente abrangeu tudo que a gente precisa abranger. Por isso que, infelizmente, não dá para. O MEC não libera a validação. E aí eu já conversei com o conselho de farmácia, já conversei com o conselho de medicina louca, de biomedicina, e não tem como, os conselhos não recomendam, o MEC não autoriza. Então, realmente é uma questão burocrática de quem manda mais que a gente, né? Manda, a gente abaixa a cabeça e obedece. Realmente por isso, porque não tem a supervisão se o aluno conseguiu ver tudo que aquele local tem de potencial. Então, infelizmente não, Vanessa. Mas, apareceu a oportunidade de um estágio fora? Vai, gente. Tem condição? Tem possibilidade? Vai. Por que que eu falo tem condição? Tenham em mente, tenham em mente que não necessariamente o estágio vai ser remunerado e vai ser super bem remunerado. Quando eu fiz estágio não obrigatório, o estágio obrigatório não é remunerado, não, tá? É obrigatório, é obrigação mesmo. É tipo alistamento militar. Você vai, faz e cumpre boa. E tem que passar, tem nota, é avaliado, tá? É nota do professor avaliando vocês. Mas enfim, quando eu fiz o estágio, eu ganhava R$ 100 de estágio. Meu salário era R$ 100. E eu ganhava mais 98 de passe. E eu usava os 98 de passe, que era longe, o local que eu fazia estágio precisava de 2 ônibus. Então, nem todo estágio vai pagar super bem. E às vezes dá um desânimo na gente, que a gente olha, tipo, o povo do direito fazendo estágio por 1.200, 1.500, o povo de outras áreas fazendo estágio ganhando bastante. E às vezes o local que você escolheu, que você foi aprovado, não paga muito bem. Se não paga muito bem, mas é uma área que vocês gostam, tá? E vocês têm condição, por isso que eu falo, tem condição de ganhar pouquinho e se manter, ganhar menos e se manter? Vai e faz. Não gostou? Pede para sair.
É simples, não é um emprego, tá? Então, vocês podem aproveitar os estágios não obrigatórios para conhecer áreas diferentes. Eu tenho um aluno da Bio presencial que está se formando agora, que fez estágio em uma farmácia de manipulação e se apaixonou. E agora está se formando em Bio, já está doido para entrar em farmácia, só que quer fazer EAD para poder trabalhar, né, o tempo todo, pegar plantão e poder fazer o curso EAD. Então, façam os estágios nas áreas mais doidas possíveis, tá? Aceitou vocês e vocês gostam mais do que aceitou, né? Mas é uma área que vocês acham interessante e surgiu a possibilidade, vão. Mas tenham a ciência, tá? Estagiário trabalha pra caramba, saibam disso, estagiário trabalha bonitinho. O povo até às vezes brinca que chama de escraviário, porque puxa o estagiário. Já fui estagiária, gente, sei muito bem como é. E não necessariamente o estágio vai ter um super salário, tá? Eu digo isso realmente porque às vezes você vai deixar, você tem condições de fazer um estágio não remunerado e deixa passar uma oportunidade porque é não remunerado. Se pode, se você tem condições, já tem um outro trabalho, ou se a família ajuda a fazer a faculdade, se tem condições, aproveita. Tá, eu sei que nem todo mundo tem essas condições. Eu não tinha essa condição na minha época de fazer um estágio sem remuneração. Eu era bolsista, eu fui aluna de faculdade particular, que às vezes a gente tem maior preconceito, né? Ah, essa aluna de faculdade particular, nunca vou conseguir fazer um mestrado. Não, gente, eu saí em faculdade particular. Quando eu fiz biomedicina, não tinha biomedicina na UEM, não pensem vocês que tinha. Fui para a Uni 100%, ganhei bolsinha, fiz os meus 4 anos de curso com bolsa. Saí de lá, achei que eu nunca ia entrar fazer um mestrado numa faculdade pública. Estudei, não foi fácil, não entrei assim de bonita, tá? Estudei, não passei bem na prova, entrei lá em penúltimo, mas entrei, fiz meu mestrado, aproveitei as oportunidades. Então, assim, eu precisava da minha bolsa de estágio, eu precisava dos meus R$ 100 do estágio, eu precisava daquilo para me ajudar. E na época eu ficava muito chateada, porque tinha áreas que o estágio pagava 400, 500, eu falava, poxa, ganho 100. Gente, eu aprendi tanto. Foram 9 meses de trabalho escraviário, tá? Porque eu passei em todos os setores, mas eu fazia serviço bruto. E eu aprendi muito. Muito, muito, muito mesmo. Então, aproveitem, tá? A faculdade é a hora da gente conhecer possibilidades. Porque não é porque vocês estão na biomedicina, na farmácia, que vocês vão trabalhar só dentro de um laboratório, dentro de uma farmácia. Vocês podem trabalhar com um monte de coisa mesmo, tá? Deixa eu ver o que a Tati escreveu aqui no chat. Não, vocês podem escolher. A Tati perguntou se vocês podem escolher os cursos que vocês vão fazer, né, esses eventos, ou se vocês são obrigados a participar de todos. Vocês escolhem, tá? Às vezes não vai ter palestra que vocês acham interessante, às vezes vocês vão estar muito ocupados de trabalho na época do curso ou do evento, vocês podem escolher. Eu só peço que alunos que são bolsistas pró-bolsa fiquem de olho, porque daí ProBolsa é uma modalidade de bolsa interna da Unifama, tá? Não sei mais informações para vocês de como se inscreve nem nada, vale a pena entrar em contato com a Unifama para verificar, mas alunos ProBolsa precisam participar de eventos da instituição. Então, daí pode ser evento de qualquer área, mas que seja ofertado pela Unifama. Os demais, seja ProUni, seja quem paga a faculdade integral, escolham, tá? Na verdade, até quem é para bolsa, tá? Vocês escolhem os eventos que vocês querem fazer. Eu só peço para o aluno para bolsa ficar de olho, porque o para bolsa são eventos, tem que cumprir um número X de horas de eventos da instituição, tá? Então, daí pode ser, que nem eu falei para vocês, da Bio, da Farma, da ADM, pode ser da Psico, de tudo quanto é coisa, tá? Diga, Gi. Agora eu apertei certo. Uma vez uma amiga minha tinha comentado que a partir do terceiro ano você já começava a comentar sobre o seu TCC, a aprontar ele. E eu já tô no meu terceiro ano de biomedicina. Aí eu queria saber como que vai funcionar essa parte. O TCC, a gente deixa lá para os últimos módulos, tá? Então, como que a gente faz? A gente escreve, faz toda a parte burocrática da coisa. Porque, eu falei para vocês que vocês têm TCC, porque também, segundo o Ministério da Educação, Biomedicina e Farmácia tem que ter TCC, tá? Alguns cursos não têm, porque daí o Ministério da Educação ou os conselhos liberam não ter. No nosso caso, tem que ter, tá? Então, como que acontece?
Lá nos últimos módulos, não lembro que módulo que é, não. Eu vou abrindo aqui e falando, tá? Para eu consultar. Vocês vão escrever um projeto de trabalho de conclusão de curso. E aí vocês vão escrever um projeto e quem vai cuidar desse projeto são vocês e a coordenação. A coordenação, no momento, sou eu, espero que continue aí por um tempo com vocês, mas aí vocês vão escrever um projeto e vão ter uma ideia. Ah, professor, eu quero trabalhar. Vou dar um exemplo de um trabalho de agora que eu achei sensacional, tá? Prescrição de psicoterápicos para pacientes gestantes. Então, medicamento para ansiedade, depressão, transtornos psiquiátricos para mulheres gestantes. Como que é? Como que acontece? Quais são os malefícios disso? Os alunos tiveram essa ideia. Então, você tem a sua ideia. Depois você trabalha com com o seu coordenador como que vocês vão executar esse trabalho. Então, a gente tem dois momentos. O momento do trabalho de conclusão de curso, do projeto, perdão, e o momento do trabalho. No projeto, a gente vai escrever o que a gente quer fazer, tá? E aí, no trabalho de conclusão de curso, a gente vai executar aquele projeto. Por isso que eu falo, iniciação científica é legal, tá? Porque na iniciação científica, a gente aprende a escrever um projeto e a executar um projeto. Então, no projeto de trabalho de conclusão de curso, que é no módulo... Projeto é no módulo 13, tá? Quarto ano. Então, quando a gente escreve o projeto, você põe no papel tudo que você quer fazer, tudo que você pretende fazer. Obrigatoriamente dar conta de tudo? Depende, porque às vezes pode vir uma pandemia aí de novo daqui 3, 4 anos e bagunçar nosso negócio. Mas no projeto a gente põe no papel tudo que eu quero fazer. E aí no módulo seguinte, no módulo 14, vocês vão executar. Pode ser presencial, ou seja, eu, Érica, ir lá e fazer uma pesquisa de glicemia em pacientes com pé diabético, fazendo tratamento para diabetes mellitus. Muito legal, uma possibilidade. Posso trabalhar com diabetes e pacientes? Posso trabalhar. Posso trabalhar com prontuário do paciente? Posso conseguir uma parceria no hospital fulano de tal e vou pesquisar prontuário de paciente com sequela de Covid daqui 3 anos. Posso trabalhar? Posso. Posso trabalhar enviando formulário online sobre o tema que eu vou participar, que eu quero trabalhar? Posso. Posso fazer uma revisão da literatura, ou seja, procurar artigo dos últimos 10 anos sobre um tema específico? Posso, tá? Então, no projeto, a gente põe no papel o que a gente pretende fazer. E aí, no trabalho, a gente executa, tá? Trabalho de conclusão de curso é realmente fazer o que está no papel. E aí vocês estão modalidade EAD. Então, projeto é em um módulo, vocês têm basicamente 2 meses para escrever, para pôr no papel. E o trabalho também é mais um módulo, então são mais 2 meses para executar. Não dá para fazer coisa muito mirabolante. E não dá para fazer coisa muito mirabolante nem no presencial, tá? A gente tem alunos que queriam fazer uns projetos lindos, mas é quase um projeto de mestrado da criatura, que não dá tempo, tá? Então, os projetos têm que ser avaliados pelo professor, né? A gente então tem o professor de TCC para verificar assim, olha, não dá tempo de fazer isso aqui, porque, né, um TCC é um trabalho, tem que ser científico, bem escrito, bem feito, muitas vezes precisa de estatística, mas, professora, já estou pensando num tema, posso começar a fazer uma pesquisa? Pode, mas sistematicamente fazer é lá nos módulos finais, tá, Gi? Então, você pode pensar? Pode. Você pode ir conversando com os professores que vocês têm aula online? Pode, porque são os nossos professores, tá? A não ser que, sei lá, alguém passe aí num concurso ou resolva que quer abandonar a gente, mas a princípio a ideia é que esses professores que estão acompanhando vocês, acompanhem vocês nos próximos módulos, nos próximos anos. Então, já pode pensar num tema? Pode. Já vai colocar essa mão na massa? Ainda não, tá? Porque para escrever um TCC, você precisa do professor orientador e você precisa escrever um projeto para executar. Não adianta escrever um projeto e deixar ele aí abandonado, tá? Então, a gente tem esses momentos, já pode ir pensando? Pode. Já pode ir esquematizando na sua cabeça, pesquisando, procurando? Pode sim. Professora, eu trabalho numa farmácia, posso aproveitar que eu trabalho na farmácia para fazer o meu TCC lá? Pode. Numa clínica?
é maravilhoso. Eu aproveitei o meu estágio não obrigatório para fazer o meu TCC e foi muito legal. Trabalhei com microbiologia de alimentos. Foi muito legal. Pode fazer isso? Pode, tá? Então, o TCC é uma obrigação, é um trabalho que é uma obrigação vocês fazerem, mas não precisa ser uma obrigação chata. A Gi já perguntou, imagino que já tem alguma área que goste, e aí é o que eu aconselho vocês, ou uma área que imagina que gosta, né, que vai gostar, aconselho vocês. Mais para frente a gente vai voltar aqui e conversar sobre o TCC. E aí aconselho vocês a procurarem uma pesquisa de áreas que vocês gostam, tá? Então o TCC também é no final, porque daí vocês já tiveram toda a teoria básica, vocês já conhecem todas as grandes áreas dos cursos de vocês, e aí conseguem fazer uma pesquisa em algo que vocês gostam, porque pesquisar uma coisa que vocês não gostam, a fundo, fazer, nossa, gente, é ruim, porque vocês vão ser avaliados pelo que vocês escrevem e pelo que vocês vão falar daquele tema. Então, vocês têm que ser as pessoas que melhor conhecem o tema, tá? Mas a gente vem conversando, tá, Gi? Se aproximando do TCC, eu quero fazer reuniões esporádicas com vocês a cada módulo, começo de módulo, a gente vem, conversa, eu converso com vocês, para que a gente mantenha esse contato e para que todas as dúvidas se acabem, para que vocês façam os cursos com o mínimo de dúvida possível, tá? Tirei sua dúvida, Gil, eu só te deixei com mais interrogação na cabeça. Tirei. Não, professora, muito obrigada. Tirou bastante. Que bom, fico feliz. A Tati eu já respondi. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão, elogio, reclamação? Estamos no momento saque da nossa conversa. Vocês estão tão quietinhos, eu só tô vendo a cara da Vanessa e da Gia aqui. O resto me abandonou, entendeu? Fechou a câmera aqui. Segmento do curso, me explique, Tita. Tita, não sei se é Thalita. Cronograma do curso. A gente conversou sobre cronograma do curso. Você diz da matriz e das disciplinas que são ofertadas, das disciplinas que vocês estão matriculados, é isso? Se quiser abrir o áudio, não precisa nem mostrar a carinha, só tira o microfone do mudo e pode fazer a pergunta. Não tem problema não, tá? Tá joia, tudo bem? Tudo. Então, é que eu sou aluna do primeiro ano Uhum. e é minha segunda graduação. Então, eu eliminei bastante matéria. E eu tô na dúvida, porque assim, aparece as matérias para eu estudar, daí eu já terminei, inclusive, 3, aí entrou mais duas matérias, né? Uhum. E aí, assim, eu não sei quanto que é o tempo de cada uma, onde que você pode me orientar, tá? Olhando para eu me inteirar melhor, porque eu nunca estudei à distância, assim, né? É um contato diferente, né? A gente que está acostumado do EAD, ainda mais você que tem uma segunda, tem uma outra graduação, é igual eu. Tô fazendo a pós-EAD e tô meio perdida. Mas, porque eu sou uma aluna presencial, então eu fui uma aluna que sempre estudou presencial, é diferente. Mas a gente se acostuma. Ó, eu vou te chamar de Tita, tá? Tita, lá no portal do aluno, você tem, né, a tua matriz. Você entra no portal do aluno, teu login, tua senha, lá no site da Unifama, e aí tem a tua matriz, tá? Eu até expliquei para os meninos, mas acho que você não estava na reunião ainda. O que que acontece? A gente, no EAD, a gente é dividido por módulo. Cada módulo, a gente tem de 2 a 3 meses, né? Para completar 4 módulos, 12 meses. Então, de 2 a 3 meses por módulo. Tem aí o período de férias, de prova, de exame. Então, em cada módulo, vocês vão ter 2 a 4 disciplinas, tá? Vai depender muito do módulo, vai depender muito do módulo, do avançar do curso, tá? Porque vocês têm disciplinas que são mais complexas, menos complexas. Então, a nossa ideia, é claro, não é deixar vocês só com disciplina ferrada, tipo um módulo, nossa, daqueles que dá sufoco. A ideia não é essa, é mesclar, tá? Mesclar a dificuldade de disciplina. Então, vocês têm 4 módulos por ano, tá? Ao final de cada 4 módulos, vocês terminam um ano de curso. Então, a gente tem a matriz para seguir, mas não necessariamente a gente vai seguir estritamente aquela matriz. Por quê? Talvez vai ter pessoal da fisioterapia fazendo uma disciplina que vocês fariam daqui 2 ou 3 módulos. A gente adianta.
Então, muitas vezes, vocês vão ver que vocês cursaram as disciplinas, né? Terminou lá os 2 meses, 2 meses e meio de material, de questionário, de questões para vocês, concluiu aquela disciplina. Aí vocês vão para mais 2 ou 3 disciplinas mais para frente, né? No próximo módulo. Tá diferente da matriz. Professor, eu estou no módulo 4, mas segundo a minha matriz, meu módulo 4 era para eu ter, sei lá, toxicologia. E não tô tendo toxicologia. Eu, né, não vou ter? Não, não é isso. A gente faz essas adequações, essas trocas. Às vezes a gente adianta alguma disciplina e atrasa a outra. Por que que faz isso? Porque muitas vezes vocês estão com disciplinas pesadas, ou outros cursos vão ter a mesma disciplina naquele momento. Então a gente junta, igual a gente faz no presencial. No presencial, não sei se você passou por isso no seu outro curso, mas muda, né? Muda às vezes a ordem de alguma disciplina. A gente tem, vocês vão ter todas aquelas. Mas para você conhecer a sua matriz lá no portal do aluno, tá? Lá no site da Unifama, você tem a matriz. Os módulos duram entre 2 e 3 meses, então a cada 2 ou 3 meses muda. Então, daí você vai mudar as disciplinas. Você conclui aquela, tá? Como vocês têm menos disciplinas, a gente consegue dar a carga horária toda em menos tempo, tá? Então, não é um pensamento anual, é um pensamento quase que bimestral, tá? Então, o módulo é quase que um bimestre. Tirei tua dúvida, Tita? Então, porque eu ficava com dúvida. Oi? Eu ficava na dúvida por Aham, causa disso mesmo, porque o curso que eu fiz, né? Eu fiz curso de estética na Sesumar. aham. E lá eu pegava matéria, era o ano inteiro com aquela matéria, né? Então o sistema é diferente. Inclusive, eu comecei com a biomedicina porque eu quero ir para a área invasiva da área da estética mesmo. Tá aqui meu xodózinho, o povo da invasiva. E aí, uma outra dúvida que eu queria saber é, não tem como ir antecipando, né? Assim, se tiver alguma turma que está estudando, para eu, tipo, me formar mais rápido. Não tem como. O que acontece? Eu não sei que módulo você tá, no 3 ou no 4? Eu acho que eu já tô no 4. Ah, então. O pessoal que tá no módulo 4 agora é a nossa turma mais avançada. Por quê? A gente começou com o curso, com os cursos, em julho, agosto do ano passado. Então, a nossa turma mais avançada é a turma que está no quarto módulo agora. Então, não tem disciplina para vocês puxarem, porque não tem turma para frente para puxar. E aí não tem, infelizmente, não tem como adiantar. Quem está nos outros módulos, que está no módulo 1, no módulo 2, consegue adiantar no máximo disciplina do pessoal que está no quarto módulo, porque o nosso curso é o Neném. Tá aí, foi criado ano passado, né? Nasceu ano passado. Então, quem está no quarto módulo está no mais avançado possível, tá? Infelizmente. Eu vou observar se eu tô no quarto. Caso eu não tiver, daí tem como solicitar para antecipar um Tem. pouquinho? Tem sim. E aí a secretaria de tempos em tempos vai mandar e-mail para vocês com algumas datas, tá? Por que que eu digo isso? Porque para a gente solicitar adiantamento tem que ter uma data, tem que ser com antecedência. Por quê? Você solicita com antecedência, a secretaria me informa e eu aprovo ou não. Por que disso? Porque às vezes você quer fazer uma disciplina avançada e não teve a básica primeiro. E aí não tem como você partir para avançada sem ter tido a básica. Não, não que seja o teu caso, mas pode acontecer. Então, o processo é: vocês solicitam via portal do aluno. Lá no portal, além da matriz, vocês têm toda a parte de requerimentos, validação de horas, de atividades extracurriculares, postar atestado. Então, supondo que alguém ficou doente aí na semana de resolver aquelas questões, fazer a avaliação, então, né, ficou doente, posta o atestado lá. Tudo isso cai para a secretaria. Da secretaria vem para a coordenação. Então, tem um prazo anterior para vocês fazerem a solicitação dos módulos, tá? Eu vou enviar mensagem para o pessoal da secretaria e confirmar com quanto de antecedência vocês do EAD têm que solicitar uma adaptação. Daí eu já posto lá para vocês no AVA, nos avisos, e vocês recebem por e-mail, tá? Mas geralmente a secretaria, essas datas importantes, a secretaria vai comunicando vocês por e-mail, tá? É comum fazerem isso.
Mas então, na verdade, assim, eu que comecei esse ano, no caso, biomedicina são 4 anos, né? Isso. Aí, no caso, única coisa que às vezes vai acontecer é eu estudar menos matéria, porque eu eliminei, mas eu não vou conseguir, provavelmente, concluir antes desses 4 anos. Seria isso. Mais ou menos isso, Tita, porque a gente tá finalizando o primeiro ano do EAD. Então, quem está no mais avançado do EAD agora é como se estivesse finalizando o primeiro ano, tá? E aí, no caso, exemplo, se você tivesse ido para o presencial, o pessoal que entra na estética, em geral, entra no terceiro semestre do presencial. Então, não dá tanta diferença do presencial para o EAD. Tanto que eu tenho alunas que se formaram em estética e estão agora, né? Estão agora no quarto semestre e não conseguem adiantar muita disciplina, porque em função disso, às vezes tem uma disciplina mais avançada, mas vocês ainda não fizeram uma básica. E aí, por mais que tente fazer essa solicitação, como vem para a coordenação, não é que eu barro de chata, é porque assim, não adianta você querer ter patologia sem ter estudado a fisiologia, né? Estudar a doença sem estudar antes como é que funciona certo. Então, é mais ou menos isso. Mas seu pensamento está certo, tá? Talvez você vai fazer menos disciplinas por módulo do que os outros alunos, mas o módulo 4, quem está no módulo 4 é a nossa turma mais avançada. Então, não tem como avançar mais, tá? Não, beleza. Eu já terminei patologia, embriologia, tô em toxicologia agora e esqueci o nome da outra. Acho que você está no quarto módulo, então. Pelo que eu me Eu lembro, é o quarto acredito, módulo. eu acredito que sim, porque todas as bases, biologia, né, fisiologia, tudo eu eliminei, né? Sim, Então, elimina no curso de estética. não, mas esclareceu sim. Qualquer dúvida a gente vai perguntando. Sim, vão sim. Meu Obrigada. e-mail, Tita, acho que você não estava, ainda não Eu não estava. tava. Coordenação, sem o cedilha e o tio, coordenacal, né, ponto biofarma, arroba unifama.edu.br. Eu vou escrever de novo. Opa. Tá, eu pego aqui na mensagem. Então, gente, precisou, manda mensagem, manda e-mail lá que eu respondo. Ou erica.zanqueta.unifama.edu.br, tá? Precisaram, pode mandar e-mail, tá? Quer mandar Instagram? Manda, eu respondo também, gente. Não tem problema, não. Não sou chata, não. Quer me conversar comigo de qualquer fonte, eu converso. Porém, no final de semana, eu sou uma pessoa meio alienada. No final de semana, eu deixo meu celularzinho de lado e fico de boa, sem mexer no celular, tá? Então, me mandou mensagem no Instagram no sábado, no domingo, então eu abandono, tá? Então, pode ser que eu demore para responder nas redes sociais no domingo, mas eu respondo todo mundo, tá? Só para Prof. descontrair, Sim, tem que no descansar. final, no final de semana, se estiver muito estressada, cansada, você tem que relaxar lá no meu espaço. Eu já faço uma massagem relaxante em você Olha que e você fica delícia! maravilhosa. Depois me manda um e-mail, o endereço que eu vou. Eu vou pelo menos conhecer. Adoro conhecer o espaço de trabalho dos alunos. Tá joia. Diga, Gi. Prof, eu tô fazendo também toxicologia, metodologia de trabalho científico. Acho que o mesmo que ela. Então, será que eu tô no módulo 4 também? Pera, vamos confirmar aqui. É porque, Cadê? assim, pelo que eu tinha entendido, quando eu fui na primeira reunião, né, explicando tudo sobre a faculdade, eu tinha entendido que era o primeiro módulo, era os primeiros que você estudava, né, as primeiras três Uhum. matérias, e agora, pra mim, eu tava no segundo módulo, né, aí eu não entendi muito bem. Ai, Gi, você veio de transferência, você dispensou a disciplina ou não? Vim de transferência e tirei disciplina também. Então, ó, pelo que eu tô vendo aqui, posso estar enganada, tá? Mas pelo que eu tô vendo aqui, quem tá fazendo metodologia do trabalho científico, estudos sociológicos e antropológicos, toxicologia e psicologia aplicada à saúde, tá no quarto módulo, tá? Terceiro módulo tá fisiologia, histologia, patologia e biofísica. Você já fez essas ou dispensou essas? Dispensei essas. Então, provavelmente você já entrou no quarto módulo. Eu não entendi muito bem Hum, esse metodologia do trabalho científico.
Essa matéria eu não entendi muito bem. Você pode me explicar? Posso. Essa matéria, basicamente, vai ensinar vocês as principais normas de fazer uma pesquisa, tá? Então, de fazer uma pesquisa científica, não só fazer uma pesquisa, mas conseguir escrever um projeto. Vamos supor que um professor fale para vocês assim: ah, vocês vão ter que fazer um projeto com as normas da ABNT. A BNT, então, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é isso, que ela determina. Ah, eu vou fazer uma embalagem, tem que seguir norma da BNT. Eu vou fazer um texto, tem que seguir norma da BNT. Um projeto, norma da BNT, tá? Então, a disciplina de metodologia do trabalho científico, em algumas faculdades a gente chama de METEP, tá? Metodologia do trabalho científico ou da pesquisa científica. Vai ensinar vocês, vai dar o direcionamento de vocês de vou fazer uma pesquisa científica, um TCC, projeto de iniciação científica, o que que é o básico que eu preciso fazer? Como é que eu preciso trabalhar isso, tá? Então, essa disciplina, ela não entra como uma básica do curso, mas ela é uma básica de todos os cursos, praticamente, ou todos os cursos, não sei, tem metodologia do trabalho científico. Por quê? Vocês vão fazer um TCC. TCC precisa seguir norma científica. Então, a gente fornece para vocês o básico dessas normas científicas, tá? Então, é realmente isso, é a base das normas científicas. É claro que as normas, muitas vezes, elas mudam, elas são atualizadas, dependendo do lugar que você vai fazer um trabalho, é um pouquinho diferente como escreve. Mas a linguagem científica, como fazer uma citação num texto, como fazer uma referência, como fazer uma capa de trabalho, como fazer um resumo, basicamente isso que essa matéria vai mostrar para vocês. Era essa a sua dúvida? É porque eu vi muitos recursos didáticos, então eu falei, meu Deus, que matéria é essa, né? Mas me ajudou muito, professora, obrigada. De nada. Eu que estou de farmácia também tenho essas aí que você falou, tô em todos esses cursos aí que você falou. Começou agora essa semana, eu acho. Sim, senhor. Vocês vão juntos, biomedicina e farmácia, até o 10º módulo. Então, até metade do 3º ano, tá? Quem está nos mesmos módulos, então módulo 3, módulo 2, tanto de bio quanto farma, são as mesmas matérias. O que muda mais? O que diferencia mais, assim, a bio... O que a menina faz? Biomedicina e a farmácia? Ó, a farmácia vai pensar na atenção do paciente em relação a medicamento, tá? Falar para você todas as diferenças são mas muita mesmo. Mas o farmacêutico ele vai ter um contato muito maior com o paciente em si. O biomédico ele vai ficar mais atrás da coisa, a não ser biomédico esteta, tá? Biomédico esteta, farmacêutico esteta, que vai para estética, porque farmacêutico também pode para estética, tá? Vai ser a pessoa, acho que é a área da biomedicina que mais está próxima do paciente. Mas eu acho que a principal diferença na formação de vocês vai. Porque a biomedicina é muito mais diagnóstico e a farmácia é muito mais contato com o paciente. Então, a biomedicina é mais afastada do paciente mesmo, sabe? Ir lá, conversar, falar, estar em contato do que a farmácia. A farmácia realmente é um curso voltado para atenção ao paciente. A biomedicina é um curso voltado para diagnóstico. Mas aí ambos têm estética que vai ter um contatão com o paciente. É que assim, sempre quando eu penso em farmácia, o que me vem à cabeça é o quê? É o cara meio que passar remédio para as pessoas, sei lá, se está doente, o cara quase que criar o remédio, né, para as pessoas. Farmácia me vem isso à cabeça. E biomedicina, eles também fazer fórmula farmacêutica, o que assim? Também, ó, a gente sei lá. pode trabalhar com isso, pode trabalhar com pesquisa para diagnóstico. Mas qual que é o principal, professor, assim, que as pessoas mais fazem por torno daquilo? Porque eu imagino que farmácia, a ideia é essa, é meio que, felizmente, para muita gente é vender remédio, né? Vender remédio, mas para alguns, nem tanto, é tentar, através da medicação, ajudar as pessoas. Mas para biomedicina, é o que mais puxa as pessoas? Seria mais o diagnóstico. Pesquisa e diagnóstico, A ideia do curso, o curso de biomedicina foi criado, aí, sim, né, lá na década de 60. O curso de biomedicina é novo, é muito novo, tem 40 anos. Então, o curso de biomedicina foi criado para
como eu falo, eu ia falar produzir, mas não é produzir. Formar professores para dar aula para os cursos de saúde. Então, a ideia básica do profissional biomédico é o professor, é a pessoa da pesquisa. E aí, de pesquisa, a gente passou para diagnóstico. Então, quando vocês vão olhar lá todas as habilitações do biomédico, ou seja, onde que o biomédico pode trabalhar, é basicamente centro de diagnóstico e centro de pesquisa. Pode ser numa indústria farmacêutica? Pode. Por exemplo, eu fiz meu mestrado e meu doutorado desenvolvendo medicamento à base de extrato de planta para tratar a infecção pelo vírus da herpes. Então, eu fiz o extrato, fiz os testes em célula de animal, fiz os testes com o animal, fiz toda a parte que a Anvisa me obrigava de fazer de testes, né, para transformar um extrato de planta num medicamento. Então, o médico pode fazer? Pode, biomédico pode trabalhar com medicamento, mas não nessa parte de prescrição, de dispensação, trabalhar na parte de pesquisa. A ideia do curso de biomedicina era realmente formar profissionais para dar aulas e fazer pesquisas nos cursos de saúde. E da farmácia não, da farmácia é atenção ao paciente mesmo, é ir lá, é quase não auxiliar, porque falar que é um auxiliar do médico dá uma diminuída no curso, mas é aquela pessoa que vai fazer o intermédio entre médico e tratamento. O médico prescreve o tratamento. O farmacêutico vai ser aquela pessoa com olho clínico no tratamento que o médico fez. O enfermeiro é a pessoa que cuida do paciente doente. Então, é mais ou menos essa a grande diferença. A ideia do curso de biomedicina foi formar professores e pesquisadores. Aí, com o tempo, a gente foi migrando para outras áreas. Eu vou postar para vocês as áreas de atuação, tanto do biomédico quanto do farmacêutico, lá no AVA, tá? Lá no Canvas. Daí dá para vocês pesquisar. Farmácia tem um monte de área para trabalhar, mas é bem legal. Tem Beleza. bastante diferença. Valeu. Tem muito. Imagina. Nossa, então, professora, se quem se forma em biomedicina e resolve fazer farmácia se forma em 1 ano e pouco? Em 1 ano e meio. Que legal. É porque em é 1 ano e meio. praticamente as mesmas, assim, é que eu escutei você falar que até o terceiro ano e meio, né, vai Isso. as mesmas matérias, né? Sim, aí a gente tem, por exemplo, biologia molecular era uma área que o farmacêutico não trabalhava. Então, a gente está aí no COVID, né? Fazer o exame de PCR, carga viral do vírus. O farmacêutico não fazia. Hoje em dia, desde 2018, eu acho, é uma obrigação vocês terem, os farmacêuticos terem biologia molecular na formação de vocês, porque vocês podem trabalhar com isso, tá? Então, com engenharia genética, com inseminação artificial, fertilização in vitro, o farmacêutico pode, a gente pode. Então, assim, a gente geralmente entra no curso pensando o mínimo que a gente conhece, né, do curso. Então, biomédico, quando eu fiz faculdade, o pessoal brincava que biomédico analisava cocô, porque era basicamente exame de sangue, exame de fezes que a gente fazia, né? Não tinha tanta área conhecida. Mas, exemplo, não sei se vocês devem ter acompanhado, né? Pelo menos ouvido falar do caso do Paulo Gustavo, que ficou internado, faleceu, né? O comediante. E ele teve acesso a ECMO, que é como se fosse um pulmão artificial, certo? Para fazer a respiração dele e a filtração do sangue. Muito legal. Quem hoje em dia, há pouquíssimos anos, pode trabalhar dentro de um centro cirúrgico, fazendo reperfusão ou perfusão extracorpórea, biomédico e farmacêutico. A gente pode trabalhar dentro de um centro cirúrgico? Pode. A gente pode trabalhar com coração e pulmão artificial? Pode. Ambos têm essas duas áreas, tá? Como a gente tem uma formação muito generalista, então a gente sabe um pouquinho de tudo, do básico da área da saúde, isso é muito bom. Parece bobeira, parece ruim, mas na verdade é muito bom, porque depois você pode se especializar em muitas áreas, tá? Farmácia tem mais de 70 áreas de atuação, tá? Biomedicina, por enquanto, tem 35, mas são 35 grandes áreas, não são 35 áreas pequenininhas. 70, minto, farmácia tem mais de 100 áreas de atuação, mas eu posto lá para vocês todas as áreas que os conselhos federais regulamentam, tá? Sempre fiquem atentos a isso, Conselho Federal, porque quem vai determinar o que a gente pode ou não trabalhar é o Conselho Federal, tá?
A Tita perguntou se farmácia é 5 anos. Não, farmácia são 4 anos. Aqui na Unifama, 4 anos. Na maioria das faculdades aí do resto do país são 5 anos. A gente conseguiu condensar em 4. É puxado. Os últimos módulos de farmácia são, de verdade, disciplina até as tampas. Mas vocês conseguem entrar no mercado de trabalho um ano antes, o que é muito bom. É que a gente separa a biomedicina e a farmácia no 11º módulo do EAD ou entrando no 6º semestre do presencial. Então, daí separa tudo, tudo. Daí a gente não tem nada junto, só parasitologia clínica. O resto é tudo separado. E aí é onde o bicho pega. É onde a farmácia vai estudar coisas de farmácia e a biomedicina vai estudar coisas de biomedicina. Mas ambos são cursos bem generalistas. É bem legal mesmo. Mais alguma pergunta, galera? Você falou que a parte que você gosta é estética também, que eu cheguei atrasada, que eu tava num compromisso. Eu tô começando uma pós em estética agora. É uma área que eu sempre quis trabalhar, mas terminei faculdade, mestrado, doutorado na metade de 2018. E aí eu estava trabalhando no hospital e não deu para fazer a pós, e agora surgiu a oportunidade. Então, comecei agora. Minha assim, a minha paixão verdadeira, assim, nossa, que eu morro de amor é biologia molecular, que é algo que na faculdade eu detestei, fui aprender a gostar na marra no doutorado, mas na marra mesmo. Quando minha professora falou assim, você vai fazer isso, eu falei, não vou. Você vai, não vou, você vai. Então fui, né? Baixei a cabeça, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e fui fazer. E assim, é minha paixão, minha paixão, minha paixão, minha paixão. Estética é algo que eu sempre quis trabalhar, e agora eu tô tendo a oportunidade de me especializar nisso. Então, eu espero que seja, assim, que eu goste tanto quanto eu estou eufórica, porque eu tô bem feliz de fazer a pós. Ah, você vai amar. Eu só não posso fazer parte invasiva, por isso que eu tô na Unifama. Quero me capacitar. É Mas isso toda a aí. outra parte eu já trabalho. É encantador. Você vai se encantar cada vez mais, não tenha dúvida. Ai, tomara mesmo. Eu quero muito também trabalhar com isso. Professor, quando se fala de estética, assim, tem muito a ver com maquiagem? Só ou é o que mais? Porque eu imagino maquiagem, tá ligado? Não sei se Não, tem a ver. Porque parece não. que da estética das mulheres, a maquiagem é o que mais está em alta hoje em dia, não sei. Não, tem diversos procedimentos. Então, tem procedimento invasivo, onde você vai injetar coisas no rosto, no corpo, para melhorar aspecto da pele, melhorar a simetria do rosto, melhorar cicatrizes. Então, não é só uma parte, assim, de embelezamento, né? A estética mexe muito com autoestima. Por exemplo, tem gente que é especialista em trabalhar com como é o nome? Micropigmentação de mamilo de mulheres que tiveram câncer de pele, câncer de mama, e tiraram a mama e ficou sem o mamilo. Pode parecer pouca coisa, nossa, superei um câncer, poxa, mas, né, tirou um pedaço do corpo. Então, você pode trabalhar com isso, pode trabalhar melhorando cicatrizes, pode trabalhar melhorando a aparência estética mesmo, simetria do rosto, tirando gordurinha localizada, que, nossa, professora, né, tem gente que realmente acha que não impacta, mas dependendo do que a pessoa tem, Quanto impacta tempo é, tanto. professor, o SS de estética? Tipo assim, Oi? dá pra tirar a gordura localizada, tipo, por cirurgia? No nosso, dá, mas no nosso caso não seria nem cirúrgico, são métodos invasivos não cirúrgicos. Então, tem algumas aplicações que podem ser feitas que melhoram, não tira 100%, mas melhora bastante. E aí, dependendo da pessoa, melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Não só uma questão embelezamento, mas melhora bastante a qualidade de vida. Ah, sim, entendi. Então é bem legal mesmo. É uma área bem encantadora e que tem crescido cada vez mais. Uma pergunta: vocês topam a gente fazer esses encontros de tempos em tempos, a cada 2, 3 meses, para a gente conversar, colocar os assuntos em dias, vocês tirarem as Isso dúvidas? pra mim, de boa. Só que eu preciso. É que hoje coincidiu com minha folga, tudo folga, tá ligado? Eu estudo farmácia, mas eu trabalho de cozinheiro.
japonês já, tem uns anos já, tá ligado? Aham. Coincidiu com minha folga, eu tô vendo aí, mas sempre que der eu vou assistir, mas infelizmente vai ter vezes que não vai dar, não. Não, eu entendo. Na segunda, tá ligado? Então, vamos ver, né? Por enquanto, na segunda é a minha folga também, então, na segunda noite. Então, a gente vai marcando. Eu vou procurar marcar mais encontros desses com vocês e pra gente conversar. Tita, o povo tá pedindo o seu número para adicionar no grupo. Vou pausar nossa gravação então, tá? Assim que essa gravação vier pro meu Google Drive, eu já posto o link para vocês assistirem, para quem não pôde também assistir. E